E meus amigos, o DEVA 11 está subindo. Hoje está subindo cerca de 1%. Na última semana ele está subindo mais de 10%, quase 11%. Cara, é simplesmente absurdo. Então o DEVA 11 está começando a se recuperar aos pouquinhos. Só que ainda está muito longe de ele conseguir voltar para o seu preço original, que era lá na casa dos seus R$ 100 ali, cento e pouco, pelo menos R$ 90. Então tem muita gente ainda no prejuízo. Tem bastante gente que está começando a comemorar essa pequena alta que ele teve nesse ano novo que está começando, só que ainda tem um perigo ali que o pessoal não está enxergando, que é uma coisa que pode mudar totalmente o fundo, passando até mesmo na casa dos seus mínimos ali de R$ 20 o preço por cota. Então pode se preparar. Tem uma grande possibilidade de dar muito ruim para o DEVA 11, mas a gente vai explicar isso aqui ao longo desse vídeo. Muita calma nessa hora. Mas para não deixar aqui, comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do DEVA 11 e o seu preço médio, porque o preço médio é extremamente importante, principalmente em fundos como o DEVA 11, porque onde ele paga muito dividendo, o seu preço vai influenciar demais. Agora, os dividendos do DEVA 11 é uma coisa inacreditável, porque apesar de todos os seus problemas, ele consegue manter um dividendo ali na casa ali de 1.2, 1.3 a 1.5 de dividendo yield. Então, o fundo caiu muito, porém os dividendos ali, pelo menos em porcentagem, consegue se manter alta. Só que você tem que tomar um grande cuidado, que é do que? Quando a gente olha para o passado do DEVA 11, ele pagava de cerca de 2 e pouco por cota. Então, essa parte aqui, olha, essa primeira parte aqui, pelo menos até o ano de 2022, era o grande auge do DEVA. Então, ele era muito famoso por pagar altíssimos dividendos. Só que hoje a situação que nós estamos vivendo aqui, pelo menos nos últimos 12 meses ali, é do que? O DEVA 11 ele é um fundo basicamente sobrevivente. Então, hoje, ele tem um potencial de pagar mês de dividendo? Sim, porém já vai fazer mais de 12 meses que ele não consegue exercer esse potencial por conta ali da sua estratégia, onde a sua estratégia inicial era do que? Investir ali em CRIs, em dívida do setor imobiliário de alto risco. E é claro, quando a gente fala de alto risco, a gente espera um altíssimo retorno. E ele conseguiu um altíssimo retorno, pelo menos nos seus primeiros meses. Mas é claro que depois começou a dar ruim e começou a afundar o fundo. Então, o que acabou acontecendo? Prejudicou demais o fundo em si. Só que na situação que nós estamos hoje, ele está pagando ali cerca de quase 22% de dividendo. Cara, se o DEVA 11 consegue pelo menos manter o seu preço com o dividendo atual que está pagando, é simplesmente um dos fundos imobiliários que mais vai pagar dividendo. Só que o seu grande desafio é manter, porque quando a gente olha para o seu tangencial, as coisas não são boas, as coisas são desesperadoras para o DEVA, porque pode dar muito ruim ainda para ele. Agora, do que eu estou falando? Quando a gente abre aqui a sua carteira de recebíveis, né, a gente vai perceber o quê? Que os seus CRIs hoje, apenas 33% estão em dia, pagando realmente o que deve, estão ali tudo em ordem. Só que tem cerca de 58% dos seus CRIs em carência de juros, que é aquele famoso calote ali, só que o pessoal perdoa temporariamente, para ver se o CRI consegue voltar a pagar. Qual que era a nossa grande primeira esperança, que era do quê? Que esse CRIs aqui que está em carência de juros voltasse a pagar. Porque se ele volta a pagar ali, pelo menos vai 10, 15, 20% desse pessoal aqui que está em carência de juros volta a pagar, adivinha, os seus dividendos vão subir. Só que nos últimos 12 meses, basicamente, a gente não teve evolução nenhuma disso daqui. E como a situação macroeconômica do Brasil está ruim, isso pode acabar aumentando essa parte que está em carência de juros e o inadimplente também. E o por que eu estou falando disso? Quando a gente vai vir aqui, ó, a gente vai dar um zoomzinho aqui, a gente vai ver o que? Quando a gente vê nos seus indexadores, a gente vai ver o que? IPCA mais 9, IPCA mais 9, CDI mais 7, IPCA mais 13. Então são altíssimas taxas, altíssimas, altíssimas, altíssimas. E toda vez que a Selic começa a aumentar, vai prejudicar demais esses CRIs que estão pagando em dia. Porque imagina só, você ter que pagar CDI mais 7, cara, CDI mais 7 vai dar cerca de 19% ao ano, CDI mais 11, CDI mais 12, cara, cerca de mais de 20% de juros num único ano. Cara, se continuar subindo a Selic, vai forçar que o fundo caia primeiro momento e, consequentemente, depois de alguns meses, com a Selic em alta ali, pelo menos nesse cenário econômico que a gente está aqui no Brasil, vai forçar que
todo o fundo venha começar a sofrer, principalmente a parte dos seus CRIs. Porque se o CRI começa a sofrer, ele deixa de ganhar dinheiro. Se ele deixa de ganhar dinheiro, ele vai deixar de pagar esses dividendos que ele está pagando hoje. Então, o grande desafio do DEVA aqui que a gente tem que esperar é do quê? Que ele consiga reverter essa situação dos seus status aqui, essa parte que está em carência de juros, volte a pagar, e os que estão em dia aqui, de preferência que aumente ou pelo menos mantenha. Se eles conseguirem manter esse altíssimo dividendo, cara, vai ser excelente. Todo mundo vai amar o DEVA 11, por mais o seu histórico extremamente ruim. Quem tem ele desde o começo, claro que odeia. Só que se ele conseguir pelo menos manter isso daqui, é excelente pelo menos para a situação atual do fundo. Porque a gente não pode esperar que ele volte ele para cá dos seus 90, 100 reais por cota. Porque isso aqui nunca mais vai voltar. Então esse vídeo não vai ficar muito grande aqui para que vocês não se percam, mas basicamente o que vocês acham? O DEVA 11 vai conseguir retomar a situação ou não?